Olá pessoal, hoje é segunda-feira, dia 11 de maio. Olha como passou. Já estamos quase na metade do mês 5. Estamos entrando no ar com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias. E hoje temos informações bem legais para você. Jornal Últimas Notícias, apresentação, esse que vos fala, Ednei Paine, falando diretamente aqui da capital brasileira do vinho, Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, Brasil. Pessoal, entramos no Jornal Últimas Notícias falando do bloco Entendendo a Política. Como se isso fosse possível, né? Mas na medida do possível, sim. Vamos explicando tintim por tintim. E hoje vamos falar da importância do voto. Sempre falamos disso, mas sempre vamos bater na mesma tecla. Pois é essa galera lá em cima que comanda todo o nosso rico dinheirinho. Todo o nosso suor que for para impostos, é eles que vão saber aonde enfiar, aonde gastar esse dinheiro. Se é para gastar com coisas que a gente precisa, com médico, com mais segurança nas ruas, segurança alimentar, aí é legal, né? Mas quando essa galera se reúne para gastar o nosso dinheirinho com uísque, pizza e outras cocitas más, daí é difícil, né? E é por isso então que eu falo que o voto tem uma importância fenomenal na nossa vida. Parece que está longe, né? Mas outubro está logo ali. E você vai ter que escolher 2 senadores. E hoje vamos falar desse cargo, né? Da importância, da suma importância de um senador para o Brasil. Pois é de lá que se inicia, do Senado, do Congresso do Senado, é que se inicia os impeachment ou impedimentos. O impedimento de um presidente da República, o impedimento de um ministro do STF. São a classe sêniors de pessoas que decidem a nossa vida, o Senado. Bom, então vocês sabem, e se vocês não sabem, eu vou dizer agora. Você sabe quanto ganha um senador? Qual é o salário de um senador? Um senador recebe mensalmente de grana, fora os privilégios, né? Os penduricalhos, R$ 46.366,19. Esse é o salário de um senador, 46 mil. E é o mesmo salário do presidente da República. E o mesmo salário dos ministros do Supremo. Entendeu agora? Vamos fazer uma conta de padeiro. Um conhecido nosso chamado Ciro Nogueira, um senador do Brasil chamado Ciro Nogueira, comprou um triplex. Virou moda, né? Ele pagou pelo imóvel, sabe quanto? 22 milhões de reais. Fazendo aquela conta de padeiro que a gente sempre faz, ele comprometeu 95 meses de salário para comprar esse triplex. Isso se ele não precisar comer, beber ou se vestir, né? É uma situação bem difícil de explicar, né? Só se ele fosse milionário antes de entrar para a política, e eu acredito que não foi esse o caso. Bom, parece que ele virou sócio do Vorcaro. Pois será que um senador que ganha uns 46 mil reais por mês e já é uma grana bem alta, né? 46 mil reais por mês. Será que ele pode comprar um triplex com 3 vagas na garagem, pagando 22 milhões de reais?
Que coisa, né? Por que eles não explicam isso? O mesmo parâmetro nós podemos aplicar no caso dos 129 milhões de reais cobrado pelo escritório da família Moraes para defender o indefensável Daniel Vorcaro, que eu não vi, mas eu acho que a mulher do Moraes, a Viviane Moraes, deve estar defendendo, né? Porque, pô, ganhou 129, não ganhou 129, mas uns 70 e lá vai cacetada, 80 milhões ela embolsou, né? Será que ela não vai defender o Daniel? E depois, olha, eu vou dizer pra vocês, tanto tempo faz que foi descoberto esse caso sem uma explicação plausível. Sem ninguém chegar e dizer, olha, eu, sei lá, fiz sexo com o Daniel Vorcaro, eu ajudei ele a roubar um banco, eu fiz... Não apareceu nada, ninguém falou nada. Não apareceu uma explicação plausível para essa grana. E a grana, hein? Acho que a turma do escritório de advocacia já arrumou alguns argumentos para desviar o verdadeiro curso dessa história. Acho que sim, porque já faz tempo, né? Eles arrumaram alguma coisa. E se o caso, por um acaso do destino, tivesse envolvido um dos filhos do Bolsonaro, ou mais especificamente o Flávio, que agora é candidato, pré-candidato, não sei, candidato pré... se tivesse envolvido o Flávio, e agora em diante o alvo de Moraes será Flávio Bolsonaro, né? Não tenho dúvidas alguma que ele será perseguido pelos ministros inquisitores. E nem vou falar aqui, né? Que não é só Moraes. Tem mais uns caras aí que são... Nem dá pra chamar de ministros, né? Porque tem que ter uma reputação ilibada. Não pode ter mau auguros perto dessa galera. E é só o que eles sabem fazer. Eles só fazem aquela palavra com M. Não Moraes, mas aquela outra palavra com M. Se Flávio tivesse acontecido isso, pegado aí uns 70 milhões do Vorcaro, já teria retido o passaporte dele, já teria pedido vista das contas para ver quanto ele tem na conta dele. O filho do inimigo número 1 seria preso em menos de 24 horas, como aconteceu com o pai, né? Foi preso sem uma prova contundente. Mas não sou eu que vou julgar, né? Quem julga é você. Quem julga é os ministros do STF. Aqueles ministros que julgaram a Débora no dia 8. Que julgaram a galera do dia 8 e também a Débora, né? Que ela foi presa por escrever aquela frase infame na estátua. Perdeu, mané. Que foi dita por um dos ministros do STF. Ela foi presa por rebeldia com arma de fogo em punho, armada de batom. E é verdade isso, não dê risada, porque é verdade. Ela foi presa por causa disso. Ela estava com arma de fogo. Disse Moraes, né? Aonde foi parar a nossa ética? Aonde que foi parar a nossa ética? Não estou falando que ela está certa ou errada. Eu só estou falando que a justiça deveria medir tudo com a mesma mão, com o mesmo peso. E não você perseguir um político porque você não gosta dele. Eu sempre falei no bloco político aqui, pense, você gosta de pessoas que... Você tem afinidade com pessoas que defendem o crime organizado? Você tem afinidade? Então vote naqueles deputados, naqueles senadores que defendem o crime organizado. Não vote em pessoas de bem.
Se você quer que sua filha não seja estuprada ao sair de uma escola, à noite, vote em pessoas que tenham afinidade com isso. Você viu quando o Lula ganhou na eleição passada? Os presídios comemorando? E quer fazer uma aposta... Eu ia dizer que quer fazer uma aposta comigo que a galera votou nele. Sim, a galera que tá presa não vota. Mas os parentes da galera que tá presa votam. É problema, né? Então vamos falar uma frase de um filósofo grego e vamos terminar a política de hoje. Para terminar bem a segunda-feira. Você quer ver a verdadeira face de um homem? Dê-lhe poder. Falou um filósofo grego e, cara, o cara tem toda a razão. Você tem que dar poder a uma pessoa para você saber a verdadeira índole daquela pessoa. Será que ela vai ser boa? Será que ela vai ser ruim? Você sabia que é na separação que você conhece o seu cônjuge? É a mesma coisa. Bom, esse foi o bloco Entendendo a Política de hoje. Vamos falar agora de esportes aqui no Jornal Últimas Notícias. Pessoal, mas era para falar de coisa boa? Vamos falar do jogo do Grêmio ontem. O Grêmio ontem jogou pouca bola. Muito pouca bola. Decepcionou mais de 30 mil torcedores. Perdeu de 1-0. É claro, perdeu para o Flamengo, tá? Mas podia ser um pouco mais afinco. Entrou na zona de rebaixamento e o time carioca fez o que quis. Teve volume de jogo e mais parecia, sabe o quê? Um time amador defendendo-se de um time profissional. Teve lá as suas 2 oportunidades, mas não soube aproveitar. Mas na grande parte da partida foi ataque contra a defesa. Sim, em certas partes do jogo, dizer que o Flamengo foi um time que deixou a desejar. Sim, também tem essa. Poderia facilmente ter metido uns 3, 4, quem sabe? Mas não foi competente para isso. O Grêmio deixou o time no meio-campo com um buraco. E o Flamengo fez o que fez, né? O Grêmio foi um verdadeiro fiasco. Tá, você criticado, mas é a pura verdade. Eu via um time de várzea jogando com um time profissional ontem. Não parecia que o Grêmio entrou em campo para mostrar ferocidade. Não. O Portuga achou que botando 3 zagueiros ia melhorar o time. Não ia deixar os caras entrar. Não. Tirou um meio campo para botar um zagueiro? O que é isso? Será que ele aprendeu futebol aonde? Na linha Eulália, aqui em Bento? Então até hoje eu não havia visto o Grêmio jogando tanta pouca bola assim. Não, nunca vi. Foi a pior atuação do Grêmio na era Arena. Foi o pior jogo do Grêmio de todos esses anos aí na Arena contra um time profissional. É difícil, né? Mas tem que falar. Eu tenho que falar. O Tricolor volta quinta-feira pela Copa do Brasil contra o Confiança e terá que ter muita confiança. Você já sabia que eu ia falar isso, né? Vai lá para Sergipe contra o Confiança. Aqui ele ganhou, né? Lá então vai poder perder de poucos. Eu acho que não vai o time oficial, não vai a primeira linha, né? Bom, para contextualizar, não foi o Flamengo que botou o Grêmio na zona. Daí você vai me dizer, mas como não? Não foi.
Não foi o Flamengo que botou o Grêmio na zona de rebaixamento. E sim, foi o Vasco, foi a Chapecoense, foi o Bragantino. Esses foram os jogos relativamente fracos que o Grêmio perdeu. Contra o Flamengo era certo que ia perder. Mas contra esses jogos, contra esses times, essas equipes, o Grêmio deveria ter pontuado. Foi um release, pois o Flamengo... podemos observar que é o melhor. Pelo menos que jogou contra o Grêmio até agora. Deu um chocolate nos gremistas, furioso, né? Derrota que poderia ser bem demais. 3, quem sabe? Bom, vamos virar a chave, né, para não ficar chato o assunto. Vamos falar do Internacional no Couto Pereira. Tem alguns pontos bem positivos nesse jogo. Tem sim. Aí você vai me dizer, foi 2-2? Sim. Trouxe um ponto para Porto Alegre? Sim. Foram 2 vezes que o Internacional saiu atrás. Em busca de um empate, conseguiu. Sem contar que Sérgio Rocher está voltando de lesão. Foi bem legal ver ele atuando no Internacional. E Borré voltou a marcar. O que você queria mais? Borré e Félix Lopes. O Colorado jogou razoavelmente bem. Mas as falhas no setor defensivo foi grande do Inter. Tem que corrigir isso. O Paulo Pezzolano tem que corrigir. E a tabela tá bem perigosa. O Grêmio na zona de rebaixamento com 18 pontos na 17ª colocação. E o Internacional está na 14ª. Olha ali, ó. Mas está com 18 pontos. A mesma do Grêmio, né? Não. 19 pontos. 18, 19. Acho que eu escrevi errado aí, né? Mas o Inter, olha, ele não tá longe, pelo amor de Deus. E nem o Grêmio tá na zona. E o Inter tá bem pertinho, hein? Bom, tá aí. A galera vai ficar enclausurada no final da tabela. Amanhã tem Inter e Atlético pela Copa do Brasil. Amanhã voltaremos a falar mais dos pontos certinhos aí do Grêmio e do Internacional. Esse é o Bloco Esportivo, pessoal. E o Bloco Esportivo, você sabe, tem oferecimento da Natal Fitness. Dá uma olhada aí. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na Rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, a Natal Fitness é uma empresa que lida com acessórios esportivos. Precisou de qualquer coisa, precisou de uma raquete de beach tênis, precisou de bolinha de tênis, de bolas. Lá você vai conseguir joelheiras, luvas, camisetas bem legais que vão dar suporte ao esporte que você queira fazer. Então, Natal Fitness ao lado do Shopping América. Tem aqui o estacionamento bem ao lado, bem em frente ao estacionamento. Bom, vamos falar de um assunto bem sério agora, tá? Nesse final de semana nós acordamos apavorados com a notícia que um produto de lavar louças e roupas, aliás, um dos mais vendidos do país, tinha falhas graves no processo produtivo. Um risco eminente de contaminação por uma bactéria que causa uma infecção a pessoas imunossuprimidas.
O nome da bactéria é Pseudomonas. Pseudomonas. Tem mais alguma coisa aí no meio, mas eu não vou lembrar do que é. Mas é essa bactéria. Ela causa muitas vezes infecção hospitalar. Bom, deixa eu falar para vocês. Então a Anvisa, que é o órgão regulador da vigilância sanitária, lançou esta resolução proibindo o uso desse sabão para lavar a louça da sua casa. Então nós também fomos investigar. Eu digo, tá louco, né, cara? Como é que acontece uma coisa assim? Uma empresa que tem 75 anos de atividade lança um produto para lavar louça e nos pratos que eu vou comer? E tem algum bichinho estranho aí? Aí eu achei estranha essa empresa, né? Como eu falei para vocês, com mais de 75 anos de atividade, e ela distribui os seus produtos em todo o território nacional. Eu fiquei meio assim, né? Que ela tenha feito uma negligência mas daí por descargo de confiança nós fomos investigar. Pois teve um sujeito na internet que me deixou com medo. Ele alertando a população para não comprar mais essa marca. Isso me deixou bem intrigado. Deixa eu falar aí, que falamos com os especialistas que declararam de se tratar de uma bactéria. Eu falei com um especialista, não falei com as pessoas que fizeram o teste, eu falei com um especialista. E ele falou que é uma bactéria que existe, que é comum nos hospitais e que sim, lá ela é tratada com bastante afinco, pois ela causa infecção hospitalar. Mas o profissional, o médico, me disse que fora do hospital foi relatado que ela não tem efetividade. Um especialista que trabalha dentro do hospital desde 2006, portanto há 20 anos que ele trabalha no hospital, ele disse que só viu uma vez na vida dele essa bactéria fora do ambiente hospitalar. E o que aconteceu? Uma pessoa pegou conjuntivite, pois foi nadar em um local onde estava contaminado. Então ele relatou que a possibilidade de algumas pessoas pegarem fora do hospital é extremamente pequena, mas existe, mas é minimamente. Ele também relatou que pessoas com relativa boa saúde, nada acontece. O que eu quero passar a vocês é do grau que o rapaz na internet estava abordando o caso. Ele dizia que era uma bactéria, que era uma espécie de Covid-19, apavorando a sociedade. E na verdade é uma bactéria que só ataca pessoas que estão com saúde comprometida, como no hospital. E daí que eu estou falando que a possibilidade de uma pessoa com relativa boa saúde se torna aí muito baixo dela pegar e ser infectado por essa bactéria. Eu só estou repassando essa informação porque eu entendi com profissionais da área e eu achei bem estranho o método que esse rapaz informou a notícia, porque meu filho veio me dar essa notícia. E no momento eu achei que era ele que não queria lavar a louça. Daí eu pensei, agora como estamos em ano eleitoral, também estamos descobrindo algumas coisas, né? E descobrimos que o dono da empresa IP destinaram R$1 milhão para a campanha de Jair Bolsonaro nas eleições anteriores. Esse é outro caso que temos que considerar. A IP é concorrente direta da marca Minuano. Uma empresa, você sabe quem é o dono dessa empresa? É Joesley e Wesley Batista. Sim, aqueles que roubaram bilhões de reais do governo foram condenados por mais de 30 tribunais. Não foi um cara que disse para eles, vocês são condenados. Não, passaram por 30 tribunais que o julgaram culpado. A Lava Jato levou bilhões e eles estavam metidos no meio. E depois eles foram magicamente descondenados por algum ministro do Supremo que tinha alguma ideia de que os outros 30 juízes que julgaram eles
estavam errados. É só o ministro do Supremo que está certo. E hoje, Joesley e Wesley estão ativos no governo com a marca Minuano, concorrente direto da IP. Bom, não quero dizer que há alguma ligação, só estou mencionando a pesquisa que eu fiz. Mas por isso pode ser uma mélia semelhança, pois é um ano eleitoral. Bom, a IP lançou uma resolução e laudos técnicos que não acharam nada daquilo que a Anvisa achou. Será que a Anvisa pesquisou aonde isso? Então a resolução da Anvisa caiu por terra e a normalidade voltou às vendas do sabão IP. É claro que mordida agora, né? Mordida. Foi só uma pesquisa que eu fiz, feita por nós em um ano eleitoral. Faça a sua também, não acredite no que eu digo. Entra lá na internet e procura saber sobre essa doença, saber o que aconteceu, porque esse rapaz que apareceu na internet, será que ele foi pago para isso? Será que não? Vamos passar para o comercial da Harmony e nós voltamos em seguidinha. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Agora sim tá aparecendo, né? Tá aparecendo esse áudio. Bom, a Harmony Sonorizações é quem nos tem dado apoio aqui no Jornal Últimas Notícias, juntamente com quem? Com Natal Fitness. Essas duas pessoas aí merecem, essas duas empresas merecem o nosso reconhecimento. A cidade de Montebello do Sul, Montebello do Sul. Muita gente fala Monte, né? Não, é Montebello do Sul. Ela entrou em contagem regressiva para receber mais uma edição do Polentaço. Evento que une gastronomia, memória da imigração italiana e uma programação cultural muito legal, hein? A festa será realizada 15, 16 e 17. Então, portanto, final de semana que vem, na Praça Padre José Ferlin, no centro do município. Montebello tem cerca de 3 mil habitantes. O município se transforma em uma mega festa, né, da polenta, símbolo da convivência e identidade local aí dos imigrantes italianos. Você vai para Montebello do Sul, e lá em cada casa você acha o acolhimento e cada casa tem um prato de polenta. É muito bom. E lá você pode ir ver a derrama da polenta. Um dos pratos mais tradicionais da culinária italiana, né, é a polenta. E será partilhado gratuitamente com o público que estiver lá no centro de Montebello do Sul. Um dos mais aguardados momentos é o tombo da polenta gigante. Deixa eu ver aqui, olha aqui, ó. Olha que legal, o preparo é feito em um tacho de aproximadamente 800 quilos e atrai moradores e visitantes pelo aspecto visual e pelo caráter coletivo da experiência. Neste ano está previsto 2 tombos, no sábado às 16 e no domingo às 14. Além da degustação da polenta com molho, você acha o quê? Chega lá no centro de Montebello, eles fazem o tombo e você ganha uma polenta com molho e queijo para degustar. Fiquei até com água na boca agora.
O público encontrará também outras coisas, se quiser comer capelete, salame frito, versões variadas da polenta, como a frita e a brustolada. Sabe o que é a polenta brustolada? É uma chapa. Normalmente, antigamente, eles faziam na chapa do fogão a lenha. Largavam aquela polenta e faziam... Essa é a polenta brustolada. A proposta do evento é reunir fartura, tradição em um ambiente de interior que ajude a explicar a força do calendário regional. Essa matéria a gente tirou do nosso parceiro NB Notícias. Tem uma incrementadinha ali, mas eles sempre dão essa força para nós. Deixa eu tirar a minha imagem da frente aqui, ó. Porque o que se refere a essa imagem de fundo? É o Festival do Vinho Encanado, já que estamos falando de festa. Essa festa a gente não poderia deixar de lado. O evento acontece antes da FenaVinho. Por quê? Para anteceder aí a maior festa do vinho do mundo. E esse ano ele será feito em um local inédito, na Praça Aquiles Mincarone. É aquela praça da Igreja Redonda. Lá vai ter comida boa, muita música para dar o toque na festa, aquele vinho e aquele suco encanado. Dias 22, 23 e 24 de maio. Para dar aquele ar de festa de FenaVinho. No domingo, dia 24, a partir das 14, acontecerá o tradicional desfile com carros alegóricos, levando alegria, história, tradição pelas ruas de Bento Gonçalves. Pessoal, esse foi o Jornal Últimas Notícias de hoje. Um grande abraço a todos e nos encontraremos na edição de amanhã.